Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. O que significa a frase, a letra mata, mas o Espírito vivifica? Vamos ler esse texto em 2 Coríntios 3,6. Diz assim: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Será como muitos intérpretes que dizem que a letra mata significa que você não pode estudar, que você não pode fazer um seminário, um curso teológico, uma faculdade de teologia? Será isto que o apóstolo Paulo está dizendo? Não, de maneira alguma. O apóstolo Paulo não está falando que é proibido você estudar. Pelo contrário, a palavra de Deus nunca exalta a ignorância. Antes, ela exalta a sabedoria. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nada tem a ver com seminário, nada tem a ver com saber das coisas que significam a Bíblia, isto ou aquilo. O que ele está falando aqui é uma diferença entre a antiga e a nova aliança. Veja o versículo 7, por exemplo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O apóstolo Paulo está dizendo aqui o ministério de morte, gravado com letras em pedras. O que é que foi gravado com letras em pedras? Isso mesmo, os 10 mandamentos. E toda esta lei da antiga aliança, o apóstolo Paulo chama de ministério da morte. Agora, aquela que Deus havia prometido por Ezequiel, por Jeremias, e cumpriu no Novo Testamento, que é gravar a sua lei dentro dos nossos corações, o apóstolo Paulo chama isso de ministério da vida, ou o ministério do Espírito, que é a nova aliança. Então não tem nada a ver com relação aos estudos, com relação a você estudar em uma escola teológica. Paulo está falando de duas coisas essenciais para você compreender a diferença entre as alianças na Bíblia. Lutero dizia que quando você faz corretamente a distinção entre lei e evangelho, então você consegue compreender toda a Escritura. É claro que existe na Antiga Aliança aspectos do evangelho, como também existe na Nova Aliança ou no Novo Testamento aspectos ainda da lei. E nós, tendo discernimento para separar estas coisas, nós podemos então compreender toda a maneira com que Deus trabalhou em sua revelação para com o seu povo em toda a história. Sendo assim, o que o apóstolo Paulo está dizendo não é que é proibido você estudar. Ele está dizendo que o que a letra mata é a letra da lei, porque ninguém jamais pôde cumprir a lei. Então, quem não consegue cumprir a lei está sujeito às suas penas. E as penas da lei eram estas, penas de morte. Não somente a morte física, mas também a reprovação de Deus sobre esta pessoa. Já quando ele diz que o Espírito vivifica, ele está falando que todo aquele que se aproxima de Deus, de Cristo, por meio da fé, mediante a pregação do Evangelho, este recebe a vida eterna. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo. A letra, ou seja, a lei, ela mata, mas o Espírito, ou seja, o Evangelho, ele traz a vida.